Você acredita em vida após a morte? Que depois que morrermos vamos para algum lugar? Que vamos para o céu ou o inferno? Ou será que existe a reencarnação, que as pessoas quando morrem nascem outra vez? Os teístas acreditam que existe sim uma vida após essa. Já os ateus não acreditam, e já o budismo acredita em reencarnação. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco e tentar tirar nossas dúvidas sobre vida após a morte. Então, vai deixando seu like e se inscreve no canal, porque o vídeo de hoje está imperdível. A morte é uma consequência natural da vida. Um dia todos nós vamos morrer, seja de alguma forma. Para a ciência, morrer é um processo irreversível de cessamento das atividades biológicas. Então, quando uma pessoa morre, a consciência apaga permanentemente, acaba. Cientificamente, não há nenhuma evidência que a consciência continue após a morte. Mas existem muitas crenças e religiões que acreditam em vida após a morte. Existem muitas provas que há sim uma outra vida, como é o caso da psicofania, que é um fenômeno mediúnico que os espíritas usam para se comunicar com os espíritos através de um médium. Mas existem outras como experiências extracorporais, projeção astral, mediumidade, experiências de quase morte, que são situações vividas inconscientemente. Milhares de relatos de EQM existem no mundo todo. As pessoas que já passaram por essa experiência afirmam que o espírito se desprende do corpo físico e pode flutuar, ouvindo até o que está acontecendo dentro da sala. Outros dizem que enxergam uma luz no final de um túnel e que são atraídas por essa luz. Alguns falam que se ultrapassarem essa luz, poderá não voltar mais à vida. Muitos relatam que passaram retrospectivas das suas vidas. Outros falam que o espírito viaja pelo universo, viajando para planetas e galáxias. Outros, independentemente da religião, afirmam encontros com entidades superiores e de extrema bondade. Todas as pessoas que já passaram por experiências de quase morte têm uma sensação de paz e alterações das noções de tempo e espaço, e todas elas relatam fases semelhantes por parte das EQM. Os médicos mais céticos afirmam que as EQMs não passam de frutos da imaginação das pessoas. Aqui no Brasil, uma das experiências de quase morte mais famosa foi do iatista e medalhista olímpico Las Grael, em 1998. Las Grael sofreu um acidente com uma lancha e acabou perdendo uma perna. Após sofrer o acidente e ficar inconsciente, não demorou muito para que Las passasse pela experiência. Veja o que Las falou em sua autobiografia que escreveu, contando todos os acontecimentos que ele passou durante a EQM. De repente, estava na parte de cima da ambulância, olhando de cima para baixo para meu corpo, para o médico mexendo em mim, tentando freneticamente me reanimar. Não sentia dor, mas um grande bem-estar, uma sensação de desconforto e paz. Era como se estivesse com um restinho pequeno de lucidez de paciente e com a sensação de uma pessoa morta. Fiquei observando tudo aquilo com distanciamento. Era como se eu nada pudesse fazer. Não estava no controle de nada. Já não pensava em minha família. Era apenas um espectador. Foi angustiante quando percebi que a equipe médica estava desistindo e já começava a se desmobilizar após eu sofrer outra parada cardíaca. Estou aqui. Estou vivo ainda. Continuem, por favor. Eles não podem desistir logo agora, era o que eu pensava. Nessa autobiografia do iatista, tem incluso outros acontecimentos que ele relata após acidente, como os bastidores de sua recuperação e muitos outros conteúdos interessantes. A atriz Elizabeth Taylor passou por um EQM em 1962, quando passou por uma cirurgia nas costas. Ela ficou 5 minutos morta. Segundo a atriz, ela contou que durante esse período ela viu sua alma se afastar do corpo e ela pôde ver até os médicos tentando reanimá-la. A atriz contou também que se encontrou com seu primeiro marido, chamado Mike Todd, que já tinha morrido em 1958, vítima de um acidente de avião. Ela fala que o seu marido disse a ela para ela continuar lutando porque ela ainda tinha que cumprir sua missão aqui na Terra. Tudo isso a artista contou em 1992 no programa da Oprah. Elizabeth Taylor faleceu em 23 de março de 2011, aos 79 anos de idade, vítima de uma insuficiência cardíaca.
makes you not be afraid of dying. Oh, absolutely. I know. Uma das mais intrigantes histórias de experiência de quase morte foi a do doutor norte-americano Eben Alexander. O doutor não acreditava na EQM que uma hora ou outra seus pacientes passavam. Ele ficou sem acreditar por 25 anos. Mas o doutor adoeceu, então Alexander passou por essa experiência e fez o neurocirurgião mudar seus pensamentos sobre o assunto. Alexander ficou uma semana em coma profundo, por causa de uma meningite bacteriana, doença muito rara por sinal. Ao acordar do coma, no 7º dia, ele contou tudo o que tinha acontecido enquanto ele estava inconsciente. Não acreditava nesse fenômeno. Para mim, sempre houve boas explicações científicas para essas viagens fora do corpo, descritas por pessoas que haviam escapado da morte. Enquanto meu corpo estava em coma, minha consciência viajou para outra dimensão do universo que eu nunca sonhei que existisse. É um novo mundo, onde somos muito mais que os nossos cérebros e corpos e a morte não é o fim da consciência. Eu via meu corpo na cama do hospital e ouvia as pessoas chorando. Senti uma sensação de alívio crescente do desconforto que era estar preso a um corpo machucado. Revi também as mancadas que dei na vida e fiquei muito envergonhado antes de recuperar a consciência e abrir os olhos. Foi durante uma cirurgia na perna. Eu via luzes na sala de operação de um ângulo que me deu a impressão de estar colado no teto e percebi que os médicos estavam tentando me acordar. Em 2012, o doutor lançou um livro contando tudo o que tinha passado durante a EQM. O livro se chama Proof of Heaven, ou Uma Prova do Céu. E depois deste livro, o doutor ainda escreveu muitos outros livros, só contando os acontecimentos dessa experiência. A Bíblia para os cristãos é a palavra de Deus. Tudo que está escrito ali são ensinamentos que Deus passou aos homens e profecias que podem acontecer. Mas o que a Bíblia fala sobre a vida após a morte? Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz assim: Ele fez tudo apropriado a seu tempo, também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Diz que há sim uma vida após a morte, Mas que não conseguimos viver a eternidade aqui na Terra, porque nossos corpos se degradam. Somente quando morremos podemos alcançá-la. Outro capítulo que retrata bem a vida após a morte fica em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 ao 21, e diz assim: Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Mas na realidade Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Porque, assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Significa que para as pessoas que amam a Jesus, a morte não será o fim. Diz ainda que é a nossa maior esperança, porque se não existe vida após a morte, então não tinha sentido nenhum seguir a Jesus e orar todos os dias pela salvação. Ainda segundo a Bíblia, existem duas definições de vida: a física, que é a vida do nosso corpo, e a espiritual, que é o relacionamento com Deus. E podemos também em vida morrer espiritualmente, que é quando as pessoas estão separadas de Deus. Outro capítulo que relata bem que há uma vida após essa fica em Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Diz assim: E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Significa que há um lugar bom e um lugar ruim, que é exatamente o céu e o inferno. Céu para aqueles que seguirem Jesus e o reconhecê-lo como único Salvador e se arrependerem de todos os seus pecados. E o inferno, que é o lago de fogo para aqueles que rejeitaram a dádiva de salvação de Jesus e são atirados lá para sofrerem por toda a eternidade. E muitos outros capítulos retratam a vida após a morte. E aí, gostaram desse assunto que muita gente tem muitas dúvidas? É verdade, a morte ainda é um mistério. Cada um a trata da sua forma. Se acredita ou não na vida após a morte, vale da crença de cada um. Tem muitas provas espalhadas por aí. Mas não devemos nos preocupar com ela agora, porque ainda estamos vivos e temos uma missão a cumprir. Então não deixe para depois o que você pode fazer agora. Assim como diz Caio Fernando Abreu, a vida é curta, viva. O amor é raro, aproveite. O medo é terrível, enfrente. As lembranças são doces, aprecie. E também como Leonardo da Vinci disse,
Assim como o dia bem aproveitado proporciona um bom sono, uma vida bem unida proporciona uma boa morte. Então, aproveite a vida ao máximo. Essa é a mensagem do canal Mundo Curiosidades para vocês. Então comenta e deixe sugestões para nós trazermos no próximo vídeo. Até o próximo vídeo!